Texto 1. A origem da vida no universo. Uma descoberta anunciada na semana passada joga mais luz sobre a origem da vida no universo. Em um artigo publicado na revista Nature, uma das mais importantes publicações científicas do mundo, pesquisadores ingleses relatam a identificação de microfósseis de bactérias que teriam surgido entre 4,2 bilhões de anos e 3,7 bilhões de anos atrás. Se for confirmado, será o mais antigo registro de vida na Terra. No texto 1, há 3 ocorrências do vocábulo mais. 1. Joga mais luz sobre a origem da vida. 2. Uma das mais importantes publicações científicas. E 3. Será o mais antigo registro de vida na Terra. Sobre essas ocorrências, é correto afirmar que em letra A, 1 e 2 mais tem valor de intensidade. Letra B, 1 e 3 mais tem valor de quantidade. Letra C, 2 e 3 mais tem valor de intensidade. Letra D, 2 mais tem valor de quantidade indeterminada. Letra I, 3 mais tem valor de quantidade determinada. Gabarito definitivo, alternativa, letra C. 2 e 3 mais tem valor de intensidade. Texto 1. A origem da vida no universo. Uma descoberta anunciada na semana passada joga mais luz sobre a origem da vida no universo. Em um artigo publicado na revista Nature, uma das mais importantes publicações científicas do mundo, pesquisadores ingleses relatam a identificação de microfósseis de bactérias que teriam surgido entre 4,2 bilhões de anos e 3,7 bilhões de anos atrás. Se for confirmado, será o mais antigo registro de vida na Terra. Pesquisadores ingleses relatam a identificação de microfósseis de bactérias que teriam surgido entre 4,2 bilhões de anos e 3,7 bilhões de anos atrás. Se for confirmado, será o mais antigo registro de vida na Terra. Em função da forma verbal teriam surgido, os leitores tomam conhecimento de que a informação da descoberta é: letra A, uma certeza dos estudiosos. Letra B, uma opinião dos descobridores. Letra C, uma possibilidade sugerida. Letra D, uma dúvida sobre a descoberta. Letra I, uma hipótese já comprovada. Gabarito definitivo, alternativa, letra C, uma possibilidade sugerida. Texto 2. As 12 bactérias mais ameaçadoras. Pela segunda vez em apenas 5 meses, a Organização Mundial de Saúde, OMS, veio a público para chamar a atenção do mundo a respeito da ameaça causada pelas bactérias superresistentes à ação dos antibióticos. Na semana passada, a entidade divulgou uma lista com 12 famílias de micro-organismos considerados de alto risco e contra os quais as opções terapêuticas estão se esgotando. No documento dirigido aos governos, cientistas e indústrias, a organização enfatiza a necessidade de criação urgente de novos recursos para combater essas bactérias, antes que seja tarde demais. Revista Isto É, março de 2017. O objetivo do texto 2 é: A. Divulgar uma lista de bactérias. B. Anunciar ao mundo um perigo futuro. C. Alertar para a criação de defesas contra bactérias superresistentes. D. Mostrar em que estado estão as pesquisas contra bactérias. E. Denunciar a irresponsabilidade da ciência atual. Gabarito definitivo, alternativa, letra C. Alertar para a criação de defesas contra bactérias superresistentes. Texto 2. As 12 bactérias mais ameaçadoras. Pela segunda vez em apenas 5 meses, a Organização Mundial de Saúde, OMS,
veio a público para chamar a atenção do mundo a respeito da ameaça causada pelas bactérias superresistentes à ação dos antibióticos. Na semana passada, a entidade divulgou uma lista com 12 famílias de micro-organismos considerados de alto risco e contra as quais as opções terapêuticas estão se esgotando. No documento dirigido aos governos, cientistas e indústrias, a organização enfatiza a necessidade de criação urgente de novos recursos para combater essas bactérias, antes que seja tarde demais. Revista Isto É, março de 2017. No texto 2, há um erro de grafia ou acentuação, segundo as novas regras, que é A. Micro-organismos. B. Super-resistentes. C. Bactérias. D. Antibióticos. E. Indústrias. Gabarito definitivo, alternativa, letra A. Micro-organismos. Texto 3. Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Todo mundo tem um sobrenome, e temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. O inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome um nome. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Ciência hoje, março de 2014. O objetivo do texto 3 é a. Explicar a significação de nossos sobrenomes. B. Combater informações erradas sobre a origem dos sobrenomes. C. Informar sobre a origem histórica dos sobrenomes. D. Valorizar o estudo da história como veículo de entendimento da modernidade. E. Discutir o valor semântico de alguns sobrenomes citados. Gabarito definitivo, alternativa, letra C. Informar sobre a origem histórica dos sobrenomes. Texto 3. Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Todo mundo tem um sobrenome, e temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. O inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome um nome. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Ciência hoje, março de 2014. Todo mundo tem um sobrenome, e temos de agradecer aos romanos por isso. Texto 3. O pronome isso, nesse segmento do texto, se refere a. Todo mundo tem um sobrenome. B. Sobrenomes citados no início do texto. C. Todos os sobrenomes hoje conhecidos. D. Forma latina dos sobrenomes atuais. E. Existência de sobrenomes nos documentos. Gabarito definitivo, alternativa, letra A. Todo mundo tem um sobrenome. Texto 3. Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Todo mundo tem um sobrenome, e temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. O inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome um nome. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Ciência hoje, março de 2014. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. O inventor da moda. A afirmação correta sobre os componentes desse segmento do texto 3 é A. O termo moda se refere às vestimentas
usadas num determinado momento da história. B. O adjetivo boa indica a parte das terras adequada para a atividade econômica. C. O termo esse povo se refere à coletividade dos povos conquistados pelos romanos. D. Há mais de 2000 anos marca uma datação precisa dos fatos citados. E. O termo conquista mostra meios militares na formação do Império Romano. Gabarito definitivo, alternativa letra E. O termo conquista mostra meios militares na formação do Império Romano. Texto 3. Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Todo mundo tem um sobrenome, e temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. O inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome um nome. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Ciência hoje, março de 2014. Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Nesse segmento do texto 3, há o emprego correto do termo que, precedido da preposição a, em razão de estar na mesma oração o verbo pertencer, que exige essa preposição. A frase abaixo que está correta nesse mesmo aspecto é: A. O prato que mais gosta é lagosta. B. O local que fui na semana passada é bastante interessante. C. Esta é a cena a que todos aplaudiram. D. Esse foi o questionário a que eles preencheram. E. Essas foram as ordens a que eles obedeceram. Gabarito definitivo, alternativa letra E. Essas foram as ordens a que eles obedeceram. Texto 4. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram, ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. 4. O desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Eurípides, Q. O para baixo que muda de sentido se for invertida a posição de seus dois elementos é: A. Vários motivos. B. Grande porte. C. Animais menores. D. Grandes áreas. E. Cruel desalojamento. Gabarito definitivo, alternativa letra A. Vários motivos. Texto 4. Animais, nossos irmãos. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram, ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3.
As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. 4. O desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Eurípides Co. A frase abaixo, texto 4, que mostra uma voz verbal diferente das demais é a. Desestabilizando completamente o ecossistema. B. Afloram as várias atividades humanas que as provocaram ou estão provocando. C. Dentre essas ações, as principais talvez sejam D. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. E, atualmente, quando se mencionam espécies em extinção. Gabarito definitivo, alternativa letra E. Atualmente, quando se menciona espécies em extinção.